a última coisa que eu acho que a gente precisa dentro do consultório é comprar dor de cabeça de graça, ganhar, falar assim, nossa, ganhei uma dor de cabeça aqui que não era minha, né, simplesmente. E que fique bem esclarecido aqui, antes da gente dar continuidade nesse papo, que eu não estou falando de forma alguma aqui fugir de responsabilidade profissional, muito pelo contrário, é ser muito mais responsável profissionalmente, né? Você estabelecer uma melhor comunicação com o paciente, que às vezes é a origem, né, de uma dor de cabeça que a gente leva ali de graça, às vezes foi uma comunicação quebrada que a gente teve, ou o fato, né, de faltar um pouco de clareza a respeito de como é um processo ali de etiologia, de tratamento, de reparo, e às vezes a gente também leva a dor de cabeça para casa. Então não é faltar com a responsabilidade, muito pelo contrário, é ser extremamente responsável, né, e melhorar continuamente dentro da endodontia ou dentro da odontologia de forma geral, e dessa forma a gente, né, ficar com o que é nosso, ficar com a responsabilidade que é nossa, e realmente aquilo que não nos pertence, a gente tem como orientar de forma clara o paciente, né, para que haja um bom entendimento aí também por parte dele, certo? Muito bem, então, mais especificamente, né, essa sacada, essa dica que eu vou te dar aqui na sequência é de super fácil aplicação, você vai começar a pensar nisso agora nos seus próximos atendimentos, e é bem no comecinho, é bem antes de você sequer colocar o paciente na cadeira, colocar a mão na massa, né? Vou abrir o canal, calma. Antes disso, o que a gente tem? Antes de pegar e fazer um tratamento? A gente tem um diagnóstico, certo? Maravilha. O diagnóstico é o primeiro de tudo, é o primeiro passo para você? É o diagnóstico ali que só vai pautar, poxa, esse caso é endo ou não é endo? Olha só, vamos pensar o seguinte, eu vou dar um caso aqui, tá? Um exemplo de um caso para você prestar atenção e entender essa linha de raciocínio, como a gente tem que andar um pouquinho para antes do diagnóstico, o que veio antes. Vamos supor que você fez ali os testes, o paciente chegou, dor latejante, ao frio, passou a noite com dor, tomou analgésico, melhorou, mas também não passa totalmente, não pode nem escovar os dentes. Enfim, vamos lá, um caso clássico de uma pulpite já irreversível. Perfeito? Legal. Aí o que você faz? Faz um diagnóstico clínico, faz a radiografia, identifica ali no dente, fala, tem uma restauração aqui mais ou menos, tem uma classe 2, né? Mas nada também super profundo, mas o paciente já está com essa sensibilidade, aí ele tem um pouquinho aqui de quê? De lesão cervical não cariosa. Então, ó, não tem jeito, é endo, paciente, eu vou fazer a sua endo e show de bola, tá resolvido. Maravilha, você segue o procedimento, faz a endo, faz um tratamento top, perfeito, maravilhoso. Era um molar superior, era um primeiro molar superior, 4 canais, você localiza tudo. Aquele dia que você tá campeão, né? Assim, show. Daqui 6 meses esse paciente volta com dor nesse dente. E aí você fica, né, rodando igual barata tonta e pega e faz e radiografa e faz teste e tá tudo meio que inconclusivo, tem hora que dói, tem hora que não dói, tem hora que o paciente fala que às vezes ele morde uma coisa, não é toda hora, mas ele morde uma coisa, dói, ele morde algo às vezes que é mais mole, não dói, às vezes mais duro dói, às vezes não dói. Às vezes é um relato confuso, né? Até que você tem, só que ele fala assim, poxa, e nem é aquela dor. Aí você já fala, putz, nem é aquela dor, o paciente está aqui no meu consultório. Acredite, um estímulo às vezes de baixa, entre aspas, né, intensidade, mas de maneira contínua ali no dia a dia, presente, fazendo com que o paciente lembre daquele dente a todo momento, com certeza é algo que pode sim comprometer a qualidade de vida desse paciente, não tem que ser ouvido, certo? Muito bem, e aí você roda, e nesse tempo todo, esse paciente ele fica indo, ó, reavaliação, você já tá estressado, cada hora você levanta uma hipótese, aí você fala, poxa, já sei, capaz que esse dente tem uma trinca. Aí você encaminha o paciente para fazer a tomografia. Na tomografia, o que acontece? O laudo vem inconclusivo, fala assim, olha, não tem, e naquele momento do laudo não tem nem perda óssea para você falar indiretamente, eu tenho alguma coisa que me sugere a presença aí de uma trinca, que no fim da história é exatamente isso, tá? Que está acontecendo, vamos supor que seja o caso de uma trinca. Então, o que pode, né, te ajudar nessa hora, entendeu? Que o paciente chega nesse desfecho, depois de meses do seu tratamento, às vezes depois de um ano, né, desse tratamento, e o que você poderia ter visto lá no início,
tá? Que te pouparia muito, né? Pouparia você e, claro, né, seu paciente acima de tudo, porque a gente já teria um caminho muito, às vezes, mais delineado, né? Para poder passar para o paciente na hora de um retorno aí de uma eventual sintomatologia. E que seria o quê? Não seria a gente se contentar com aquele diagnóstico, tá? Ah, o diagnóstico tem aqui uma classe 2, enfim, às vezes o dente tem já uma restauração mais profunda e que você fala, poxa, isso com uma lesão cervical não cariosa, uma retração, batata, pulpite. Mas investiga antes qual que foi, a partir de hoje, então essa é a dica aqui para você, a partir de hoje, começa a analisar e começa a prestar realmente atenção, esmiuçar um pouco mais o que veio antes do diagnóstico, tá? Não é o diagnóstico naquele momento, naquele ponto do tempo, mas é uma linha de tempo que vai te falar a respeito desse diagnóstico, tá? Os hábitos do paciente, o como aconteceu, quando começou essa dor, o como que, né, o como que foi. Às vezes o paciente já tem, fala, pô, esse dente aqui já vem há anos, né? Já troquei restauração, ele já vem com um histórico, né? Um paciente que ele faz um baita do apertamento, ele não sabe ainda que ele faz. Você pergunta, faz bruxismo, faz apertamento? Ah, não faço, calma lá. Não é assim aceitar simplesmente, por quê? Porque boa parte, né, isso a gente tem em estudo atrás de estudo, que boa parte dos pacientes que fazem alguma dessas parafunções, apertamento bruxismo, simplesmente não tem ideia, certo? Fazem durante o sono, ou às vezes mesmo de vigília, né? Durante o dia, tá fazendo exercício, enfim, é um momento de concentração no trabalho e não percebe. E tudo isso, né, já te traria, na época do diagnóstico, na época que você foi fazer o tratamento endodôntico dele, às vezes teria mudado a sua conversa, teria falado, olha, essa restauração tá aqui, tá funda, aí você descobre que aquela restauração tá lá muitos anos. A restauração tá perfeita, super bem adaptada, sem margem nenhuma ali comprometida. Aquela lesão cervical ali não cariosa também, às vezes está ali, né, de um bom tempo. Enfim, você começa a desenhar na sua cabeça o porquê daquele dente ter o canal comprometido. Tá? A gente tem que lembrar assim a origem daquela dor no fim das contas do paciente, falar, não é a origem endodôntica, ponto, né? Mas o que causou isso lá no começo da história, certo? Então, fica com isso, fica com essa semente plantada dentro da sua cabeça, começa a avaliar isso nos seus próximos atendimentos. Se você colocar isso em prática, depois que você colocar, começar a ter feedback, né, dos pacientes, começar a fazer algumas conexões, juntar uns pontos aí na sua cabeça, vem aqui, deixa seu comentário, ou deixa o comentário, pode trazer num outro vídeo, não precisa nem localizar esse daqui, deixa num outro vídeo e fala, Fernanda, lembra a respeito de buscar a história do que veio antes, né, do fator etiológico ali, daquele, a dor de origem endodôntica, o que veio antes? Nossa, busquei a história do paciente, me surpreendi por X, Y, Z, enfim, a gente com certeza tem como agregar muito mais aqui, né, para os nossos colegas, melhorar sempre a nossa odontologia de forma geral, tá certo? Pessoal, lembrete importantíssimo, essa semana, na quinta-feira, dia 11 de maio, às 7 horas da noite, teremos mais uma live, um bate-papo ao vivo, exclusivo, link para participação ao vivo, ele é mandado exclusivamente pela Endolovers VIP List. Então, se você ainda não está cadastrado, clica no link que está na descrição aqui desse vídeo, já se inscreve, aproveita a inscrição lá hoje, é 100% gratuita na Endolovers VIP List. Você se inscreve, na quinta-feira você recebe e-mail, pode participar ao vivo. E o tema dessa semana, a gente vai conversar, né, vai ser um papo aí, que a gente vai ter pelo Zoom, a respeito das principais dúvidas que a gente tem recebido. Temos um compilado aqui de dúvidas, mas se você quiser participar, quer deixar também no seu comentário aqui, é uma dúvida aí pra gente conversar, bater o papo aí no vídeo, aproveita o espaço e deixa aqui. Então, essas principais dúvidas sobre flare-up. Tá? O flare-up, que é aquela agudização que pode acontecer aí em alguns casos, né? Seja um paciente que está com zero dor e aí depois que ele passa com você num atendimento de canal, ele estoura uma dor alucinante, ou naquele caso que o paciente já está com dor e você mexe, aquela dor piora e piora muito, que ele fala assim, por que eu fui mexer nesse dente? Né? Então, vai ser um bate-papo muitíssimo bacana na quinta-feira, espero muito que você participe lá comigo ao vivo, com os outros colegas. Semana passada a gente falou a respeito de drenagem de abscesso, foi bem interessante também, muito produtivo, então vou gostar bastante de te encontrar por lá
Aproveita, se inscreve aqui, você recebe aí no seu e-mail, anota na sua agenda, tá? A gente tem que se planejar para saber exatamente que coisas boas que a gente pode aproveitar e essa com certeza é uma delas, tá certo? E fica ligadíssimo também, aproveita que é só pela nossa Endolovers Zip List que a gente vai lançar nesses próximos dias aí uma novidade aqui dentro da Endolovers e se você estiver por lá, você vai receber em primeira mão e, como a gente já disse aqui antes, né? Às vezes fora a gente realmente não tem como fazer algumas comunicações ou passar algumas oportunidades, algumas vantagens únicas de quem faz parte da nossa lista VIP, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.